Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso foco é um campo da psiquiatria que, francamente, explodiu em relevância nos últimos anos, os transtornos mentais no período perinatal. Entender as nuances dessa área deixou de ser um diferencial e se tornou, hoje, uma necessidade absoluta na prática clínica. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. E essa frase, que parece simples, na verdade captura uma mudança de paradigma gigantesca. O que era frequentemente desconsiderado, visto como besteira, um exagero emocional, hoje nós sabemos que tem bases fisiopatológicas claras e apresentações clínicas bem definidas. O nosso papel como clínicos é justamente esse: reconhecer, diagnosticar e intervir de forma adequada, com base em evidências. Para organizar nosso raciocínio, nós vamos passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, entender por que essa é uma nova fronteira na psiquiatria. Depois, vamos mergulhar no espectro do humor perinatal. Em seguida, uma análise aprofundada da depressão, o diagnóstico e o raciocínio clínico, o manejo e, por fim, refletir sobre o impacto mais amplo de tudo isso. Vamos começar então pela primeira sessão, essa nova fronteira na psiquiatria. Vamos explorar como o conhecimento evoluiu do descaso para uma compreensão científica robusta. E olhe, essa nova fronteira não é achismo, ela é construída sobre uma base sólida de evidências. Se a gente olhar para trás, uns 20 anos, quase não se falava nisso. 10 anos atrás, o cenário começou a mudar, com mais publicações, mais foco. E hoje? Bom, hoje temos centros de excelência, como no Canadá, que são verdadeiras potências em pesquisa na área. Isso nos dá uma segurança muito maior para tomar decisões clínicas. Ok, agora vamos para a segunda sessão, que é onde o raciocínio clínico começa a ficar realmente interessante, o espectro do humor perinatal. A tarefa aqui é crucial, diferenciar o que é normal do que é patológico. Para começar, vamos acertar a terminologia. O termo correto e mais completo é depressão perinatal. Por quê? Porque ele já nos diz que o problema não se restringe ao pós-parto. Ele pode começar ainda na gestação e se estender por todo o primeiro ano de vida do bebê. Isso, na prática, muda tudo, porque amplia a nossa janela de suspeição e diagnóstico. Agora, no outro extremo do espectro, temos o famoso baby blues, ou blues puerperal. E aqui, a palavra-chave é normalidade. É algo super comum, chega a afetar mais de 80% das mulheres. O ponto principal é que ele é transitório, autolimitado, resolve-se no máximo 2 semanas. O manejo não é remédio, é validação, suporte e psicoeducação. E agora, pessoal, este slide é talvez um dos mais importantes para a prática clínica. É o nosso mapa para o diagnóstico diferencial. Vejam só as diferenças cruciais em início, duração e gravidade. O blues, como a gente viu, é precoce e breve. A depressão, essa já é mais arrastada, mais insidiosa. Agora, a psicose puerperal, essa é a nossa bandeira vermelha máxima. É uma emergência psiquiátrica de início agudo, súbito. Dominar essa tabela é questão de segurança para a mãe e para o bebê. Certo. Então, com esse mapa em mãos, a pergunta que fica é: como a gente, na prática, no dia a dia do consultório, firma o diagnóstico de depressão perinatal sem cair em armadilhas? E a resposta começa aqui, na nossa terceira sessão, onde vamos mergulhar fundo na depressão perinatal, olhando para epidemiologia, fisiopatologia e, claro, os fatores de risco. Os números aqui são verdadeiro alerta. A média global já é alta, entre 10% e 20%, mas olhem o Brasil. Essa variação brutal de 7% a 43% não é só estatística, ela grita uma coisa: subdiagnóstico e subnotificação. Na prática, isso quer dizer que a chance de termos uma paciente com essa condição no nosso consultório é altíssima e a responsabilidade de identificar é nossa. E por que isso acontece? Bem, a fisiopatologia é um quebra-cabeça, mas uma peça central é, sem dúvida, a montanha-russa hormonal do pós-parto. É uma queda abrupta, um verdadeiro choque de estrogênio, progesterona, cortisol. A gestação e o puerpério funcionam como um teste de estresse para o cérebro feminino. Isso nos leva diretamente aos fatores de risco. E aqui a mensagem é investigação ativa. Não dá para esperar a paciente falar. Nós precisamos perguntar. História prévia de depressão ou ansiedade é o preditor mais forte. Perdeu uma gestação antes? Isso importa e muito. Como está a rede de apoio? Existe violência doméstica? São bandeiras vermelhas que não podemos de forma alguma ignorar. Tudo bem, vamos para a quarta sessão. Agora é sobre como pegar todo esse conhecimento e aplicar na prática para, de fato, fechar o diagnóstico de forma estruturada.
Os critérios formais do DSM-5 são exatamente os mesmos de um episódio depressivo maior. Precisamos de 5 ou mais sintomas por pelo menos 2 semanas e um deles tem que ser humor deprimido ou anedonia. O pulo do gato aqui é o especificador com início no periparto. Um detalhe, o DSM limita isso a 4 semanas pós-parto, mas a gente sabe pela clínica e pelas evidências que essa janela vai até 1 ano. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas que não estão sempre no livro-texto. A depressão perinatal muitas vezes vem com uma cara de ansiedade. A paciente está inquieta, agitada, não consegue parar. E os pensamentos obsessivos, esses são muito, muito comuns, quase sempre focados no bebê. Imaginem uma mãe que não dorme porque precisa checar se o bebê está respirando a cada minuto. Isso não é cuidado, é sofrimento puro. Então, qual o nosso passo a passo? Primeiro, uma anamnese impecável, investigando todos aqueles fatores de risco. Depois, checar sistematicamente os critérios do DSM-5. As escalas, como a de Edimburgo, são ótimas para rastreio, mas lembrem-se, elas não fecham diagnóstico. E, por fim, sempre revisitar os diferenciais para não errar. Diagnóstico feito. E agora? Diagnóstico feito. E agora? Vamos para a 5ª sessão. Fala sobre o manejo, que é sempre uma balança cuidadosa entre risco e benefício, especialmente nesse período da vida. E a primeira coisa a se ter em mente é: tratamento não é só remédio. Longe disso. É um plano que envolve múltiplos pilares. Psicoterapia, como TCC ou terapia interpessoal, é fundamental. Farmacoterapia, sim, mas junto com o fortalecimento da rede de apoio, psicoeducação da família e medidas como higiene do sono e atividade física. E quando falamos em remédio na gestação, o pânico geralmente se instala. Então, vamos começar com um dado fundamental que precisa estar na ponta da língua, o risco basal. Qualquer gestação, com ou sem remédio, tem um risco de 3 a 5% de malformações maiores. Esse é o nosso ponto de partida para qualquer conversa. É exatamente aqui que a decisão clínica acontece. De um lado, temos o risco da doença não tratada, que é concreto, grave e bem documentado. Impacta o feto, o vínculo e eleva o risco de suicídio. Do outro, o risco potencial da medicação. O que a ciência nos diz hoje, que para casos moderados a graves, não tratar a depressão é quase sempre o maior risco de todos. Sendo bem práticos, qual o nosso carro-chefe? A sertralina. É o inibidor seletivo de recaptação de serotonina de primeira escolha. É a que tem mais estudos, um perfil de segurança mais conhecido, tanto na gestação quanto na amamentação, com baixa passagem para o leite materno. A menos que haja uma contraindicação, é por ela que começamos. E para fechar, na nossa 6ª e última sessão, vamos ampliar o zoom. Porque cuidar da saúde mental dessa mãe é, na verdade, cuidar de todo um futuro. O que acontece quando uma depressão perinatal não é tratada? O impacto é como uma pedra jogada num lago, ele se espalha em ondas. Afeta a mãe, com risco de cronificação e suicídio. Afeta o bebê, prejudicando o desenvolvimento. E afeta a dinâmica familiar inteira. Ao tratar a mãe, nós estamos intervindo em todo esse ecossistema. E eu quero terminar com uma provocação, uma pergunta para todos nós como clínicos. Com tudo isso que discutimos, como podemos de fato transformar a nossa prática diária para garantir que nenhuma mulher precise sofrer em silêncio? A resposta está na ação, na vigilância ativa, na escuta qualificada e na coragem de intervir. É nosso dever quebrar esse ciclo.